Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Shalom, queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Casa do Caminho, a sua escola da Torá, onde nós estamos aprendendo, crescendo dentro das parashiot, para que você possa ter o básico, um princípio de elevação espiritual e conexão com o Eterno. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e já agradeço pelo tempo investido aqui, porque cada momento que nós paramos para estudar a Torá, nós estamos retificando o mundo e elevando nossa vida. Eu quero orar com você, e nós já vamos começar o estudo nessa manhã, que vai ser muito poderoso, e vamos entender aqui o que a Torá está falando especificamente nessa paraxá. Pai, em nome de Yeshua, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, por esse tempo que estamos juntos aqui, que o Teu Espírito nos conduza em toda a verdade, nos oriente na Sua Santa Torá, para que não apenas venhamos ouvir, mas praticar, e acima de tudo, Deus, agradar o Teu coração. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu dar a bênção da Torá aqui, porque vamos estudar a Torá. E em seguida já começamos o nosso estudo. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Queridos, estamos aí com a paraxá Kitzá, quando contares. Essa paraxá, ela é poderosíssima. Eu acho que eu falo todas elas isso, né? Todas eu falo que é poderosíssima, mas essa é em especial, queridos, algo muito tremendo. Estamos aqui Ontem o Jeremias compartilhou comigo um estudo que ele fez na célula, e até eu estava conversando com o Manel aqui, tá ficando perigosa essas células aí, né? Que o nível do estudo que é dado já saiu do Pechat faz tempo, né? Mas eu sempre tenho essa linha didática para você, como um professor mesmo que sou, de trazer para vocês o fundamento. E a Casa do Caminho traz fundamento. Nós não podemos construir uma casa que não tenha fundamento, né? Ela vai desmoronar. Às vezes, todos nós gostamos de estudar coisas profundas e escondidas. E queremos a revelação, o Sod, mas às vezes nós não estamos preparados para o Sod. Estava estudando agora sobre algo que vou ministrar hoje à noite, que eu quero falar sobre, tá contando aqui com o Manuel, que o pastor Jair sempre vem aqui. Hoje o pastor Jair foi para uma cidade vizinha, na cidade natal dele, quase 70 quilômetros daqui, e aí não está conosco aqui, acho que talvez esteja aí, né? E aí, que ele chega e vem com... Ele é poliana, né? Ele pega uma bomba, larga no meu pé e sai correndo, né? E ele esse dia estava, o que é o meio shekel? O que significa o meio shekel? Ele disse, ai meu Deus, eu estou estudando outra coisa, esse povo vem me fazer pergunta difícil, só que agora chegou na paraxá, e aí eu tenho que estudar, né? E daí eu tenho que trazer respostas, porque eu também fico curioso. Ontem a Poliana, lá no culto dos jovens, chegou e largou assim para mim, e o óleo da unção? Olha isso que eu li. Daí me deu um texto, eu li o texto, e daí ela disse assim, e agora? Eu disse assim, para, que é isso? Deixa eu viver minha vida leve aqui, sem estudando o que gosto. Eu brinco aqui, queridos, mas isso é uma alegria, quando nós estamos assim nesse nível de sempre trazer novidades. Porém, eu quero dizer para você que nem toda novidade, por mais atrativa que ela seja, você está preparado para receber. Eu não sei, a nossa Casa do Caminho aqui, ela é livre. Talvez você está no grupo de visitantes e está vindo para cá. Talvez é a primeira vez que você está chegando por aqui. E se você não tem uma caminhada de 4 anos de Torá, quando você ouvir algumas falas aqui, você pode dizer assim, esse povo é uma seita. São todos uns hereges. Porque você não está profundo toda manhã estudando conosco, você não está conosco. Muitos alunos aqui também estão na Davar. A Davar, sim, a Davar, tu vai lá, fecha o olho, meu irmão, e prepara o beiço, porque lá a gente recebe pancada o tempo todo. Só que lá é uma academia, lá é uma formação. Lá, se tu tá com dúvida, tu quer chorar, tu vai pro canto, vai pro quarto, deita na posição fetal e chora, né? E depois resolve. Não tem como ficar dizendo assim, ai meu Deus, o que é isso? Ela é mais forte para esse ensino, mas é preparação para que você possa crescer. Aqui nós estamos quando falo leitinho, não no aspecto, aquele leite que Paulo repreende, dizendo que vocês já deveriam ser mestre, eu queria dar alimento sólido e vocês dão leite. Agora eu estou falando aqui sobre o puro leite espiritual.
Então, nós aqui estamos no puro leite espiritual. Esse leite que não nos deram, nós somos desmamados. E, na verdade, se você não sabe a origem de Roma, aqueles dois personagens, Remo e Rômulo, acho que era, que mamavam nos seios de uma loba. Já viu isso? Já viu essa estátua? De dois homens mamando no seio de uma loba? De repente, se conseguir achar aí, isso daí a gente pode mostrar aí. Acho que é Remo e Rômulo. E o que acontece? Infelizmente, pela tradição greco-romana, o puro leite espiritual que nós deveríamos receber do Eterno, que El Shaddai, em uma das suas... Escuta isso. A palavra El Shaddai também quer dizer, uma das formas, aquele que nutre, aquele que amamenta, ou como se fosse lá no hebraico, na raiz mais profunda, aquele que tem seios e amamenta. É como se fosse El Shaddai, também quer dizer o Todo-Poderoso, mas ele traz dentro da sua forma uma expressão que quer dizer aquele que nutre como o leite de uma mãe. Nós deveríamos beber desse leite do El Shaddai, que é o puro leite espiritual. Mas, infelizmente, muitos de nós, inclusive eu, fomos desmamados da nossa mãe e colocados nos seios ou nas tetas da loba para beber de Roma. Se você suporta essa palavra, se comunique em alguma coisa aí. Se você acha que eu estou doido, fique em silêncio. Mas olha que terrível esse entendimento. O Manuel está procurando ali. Já achou? O Manuel já achou, a gente vai mostrar aqui para você. Tá? E esse negócio é tão forte que até o símbolo lá do... alguém já postou lá. Já colocaram no chat, mas pode colocar na tela aqui para ficar, olha aí, ó. Tá, então, essa é a origem. Agora, se tu for estudar, quem é esse bicho? Então, Roma se alimenta disso aí. Tá? Não é do El Shaddai. Primeira vez aqui, vamos desatar os enganos. Maia Figueiredo, seja bem-vindo, que o Eterno abençoe sua vida. Então começa por aí. Essa é a origem histórica. Se tu achar aquela de Wittenberg, que Lutero fez e colocou lá na capela dele, que é o símbolo do protestantismo, você vai ver outra questão. Judeus mamando numa porca. Aí você pode achar que aquilo é apenas um abuso antissemita. Não, também é o aspecto converso. Vamos dizer assim, deixa eu explicar melhor. Talvez você não vá lembrar, mas o cristianismo forçou todo judeu a se alimentar de uma teologia cristã. Isso lá na Inquisição, antes disso também, você vai ver todo esse processo. Chamado aqui no Brasil de judeu anusim, judeu forçado. Aqueles que entraram, muito pessoal do Nordeste, aí tem muito judeu anusim. O que eles fizeram? Eles entraram para o catolicismo para não morrer. Se tornaram idólatras? Não. Como não, se eles confessaram ser católico? Na hora de acender a vela, meu irmão, sabe o que eles faziam? Colocavam duas e acendiam, sabe quando? Sexta-feira. Que católico que acende vela só na sexta-feira? Judeu anusim. Porque, na verdade, eles estavam mostrando ali... Não que alguns se converteram, de fato, converteram à idolatria romana, mas outros faziam isso para não serem descobertos. E aí eles ensinavam todo o princípio, aquele negócio de varrer o cisco nunca pela porta, no meio da casa e juntar, não apontar para as estrelas, não deixar o chinelo virado, bênção pai, bênção mãe. Pode saber que se teve isso na tua casa, mesmo sendo católico, você não vem do romanismo, isso vem do judeu anusim, o judeu forçado. E por que não é errado? Isso não é negar a fé. Quando a Torá é em prol da vida, se a tua vida está em ameaça... você poupa a sua vida. Não estou dizendo que foi certo, mas foi um princípio de remanescente, de sobrevivência, aonde o Eterno permitiu que o seu povo... Olha aí, ó. Isso aí é Essa aqui é a escultura mesmo, ele achou. Eu não tinha visto ainda ela entalhada, assim, eu só tinha visto a figura melhorada. Mas o que está acontecendo aí, ó? Ali atrás tem um rabino olhando
as partes íntimas da porca. E ali embaixo tem judeus mamando nos seios da porca. Isso aí hoje em dia é patrimônio tombado. E é o símbolo do protestantismo. Isso é patrimônio histórico, religioso. Quando você fala, eu sou protestante, lembra disso aí. Até melhor assim, eu sou protestante, faça uma camiseta e coloca no peito para te lembrar o que é ser protestante. Então esse é o símbolo do protestantismo. Profeticamente, o que quer dizer? Lá no estudo, isso não é recente, isso é coisa de 3.000 anos atrás. No estudo profético, dentro da sabedoria judaica, tem 2 povos divididos. O porco, que simboliza uma das pernas da estátua de Daniel, e o camelo, que simboliza a outra perna. O porco, ele tem pata fendida, mas não rumina, é impuro. O camelo não tem pata fendida, mas rumina, também é impuro. Nenhuma dessas carnes pode ser comida. Esses 2 símbolos são os símbolos das maiores religiões do mundo. O porco simboliza o cristianismo no sistema profético, não é discriminação, queridos. Por quê? Porque ele tem a pata fendida, que significa que ele consegue distinguir o bem e o mal, mas não rumina o que recebe e come lixo. Tudo que é dado se aceita, tudo que é misturado. O que é a lavagem? Aqui no sul, pelo menos, se diz assim: a lavagem do porco. É tudo uma coisa arada que se mistura. Eu não estou falando do porco criado com ração, hoje em dia isso para abate. Não estou dizendo que é melhor, não pode comer de qualquer forma. Mas o porco tradicional, que no interior foi cultivado, sempre era sobras de comida colocado numa lata, depois colocava uma água junto e jogava para eles. Eles comem como se fosse um manjar. E aí eles defecam no mesmo ambiente, se a comida que eles comem também. Então esse é o porco. Tudo que é misturado, eles comem. Mas sabem o que é bem e mal. Eles distinguem, não, o bem e o mal, eles sabem que existe. Agora, o que acontece com o camelo? O camelo, ele não come qualquer coisa. Eles são seletivos e só estudam aquilo que é santo para eles. Isso vai falar do islamismo. Não há outra religião, senão... lembra que eles falam Alá, o único Deus, e Maomé, o seu profeta. Essa é a confissão. Quem diz essa frase para eles, de uma forma com intenção, já está convertido ao islamismo. Então eles falam no monoteísmo mais forte do que o próprio cristianismo, que acredita em 3 deuses. Eles são monoteístas. Mas eles não têm discernimento do bem e do mal. Eles ruminam a palavra que recebem, mas não discernem o bem e o mal. Todo mundo acompanhando comigo aí? Então são os 2 símbolos. As maiores religiões do mundo estão personificadas nas pernas da estátua, que tudo vem da mesma cabeça, Babilônia, que quer dizer confusão. A estátua de Daniel que eu estou falando, lembra? Cabeça Babilônia, peito Medo-Persa, ventre grego, as pernas Roma. Por que tem 2 pernas? Para mostrar para vocês o crescimento. A Roma se implantou na perna ocidental, enquanto que o islamismo na perna oriental. Não quer dizer que ela surgiu aqui. Roma está no Oriente, né? Mas a sua convicção e a sua doutrina tomou conta do Ocidente. Enquanto que no Oriente, a doutrina que mais se espalha e que cada dia mais cresce, inclusive a França, está sendo tomada pelo Islã e eles não estão sabendo mais o que fazer. Estão crescendo assim em vários lugares. Então, num lado Vamos pensar os 2 continentes como a perna agora, do domínio dos povos. Num lado vai crescer o cristianismo e no outro lado vai crescer o islamismo. Então, o que está acontecendo aí? Totalmente profético. Por que eu estou falando tudo isso aqui? A Parashá ela é bem interessante aqui. Você começa a entender agora que o puro leite espiritual vem do El Shaddai. Não vem da loba e não vem do porco. Certo? Todo mundo acompanhando aí? Vamos lá então, Parashá Kitzá. Quando contares. A Parashá Kitzá, cujo nome significa quando contares, é uma das porções semanais da Torá mais ricas em eventos e ensinamentos. Ela abrange os capítulos 30, 11 de Êxodo, né? A 34, 35 do livro de Shemot, que nos transporta para um período crucial na formação da nação de Israel, logo após a revelação no Monte Sinai.
Nessa paraxá, testemunhamos a complexidade da relação entre o Eterno e o seu povo, marcada por um momento de profunda comunhão e, infelizmente, de grande falha. Veremos a importância da obediência e a gravidade da idolatria, a misericórdia divina e a renovação da aliança. Nosso objetivo é explorar esses temas, extrair lições valiosas e aplicá-los em nossa jornada de fé. Estrutura por aliá. Primeiro aliá, Êxodo 31, 11, 31, 17. Por que eu sempre coloco por aliá, queridos? Porque vocês precisam entender que aliá é importante que se leia durante os dias. Não adianta eu trazer elementos totais, até mesmo curiosos, que todo mundo gosta. Meu Deus, que revelação! Uau! Eu não quero ter o uau, eu quero ter o entendimento e ter o estudo. Certo? Eu não quero uau, nem que ninguém fique impressionado. Eu quero que você conheça a estrutura e seja firme para responder a qualquer um a respeito da sua fé. Certo? Essa sessão inicia com a instrução para o censo do povo de Israel, onde cada homem de 20 anos ou mais deveria contribuir com meio shekel de prata como expiação por sua alma. Esse valor era um resgate, um lembrete de que a vida pertence ao Eterno. Em seguida são detalhados os utensílios para o Mishkan, tabernáculo, como a bacia de cobre, e utilizada para a purificação do sacerdote. Segura aí um pouco. Aqui é cheio de riquezas de ensinamento. Tá? Hoje à noite eu vou falar específico sobre esse meio shekel. Por que do meio shekel? O que acontece? E não tem por que eu ensinar para vocês agora a riqueza dos detalhes, porque você não vai conseguir absorver todo. Você precisa entender a relação do cenário e o que está acontecendo. Por que Deus manda fazer uma contagem? Só que o interessante é que o povo é chamado para fazer um censo e é dado um valor para eles. Nós vamos ver a espiritualidade disso à noite, como o Eterno trabalhou dessa forma, o que não está escrito aqui. Se bem que eu não estou lendo o texto, só estou lendo um comentário que a gente fez aqui. Eu quero que você compreenda o texto, vamos analisar isso à noite. Então, essas riquezas, vocês precisam saber a ordem dos acontecimentos para depois aprofundar. Não adianta eu falar das riquezas profundas da Torá se você não sabe nem a ordem que está acontecendo. Então, a primeira aliá, que é a primeira porção, aliá quer dizer subida, tá? Que é a primeira elevação semanal que você vai ler, que começou hoje, né? A primeira aliá é hoje, que você lê. Então, está falando a respeito disso aqui. Pode colocar o próximo. Recebemos também as receitas para o óleo da unção. Por isso que a Poliana jogou nos meus pés a bomba e saiu correndo, né? Daí o pastor Jair chega no... O que é o meio shekel? Pum, sai correndo. E a Poliana estudando lá. Olha o óleo aqui. Explica isso para nós agora. O que a gente faz com o óleo? Recebemos também as receitas para o óleo da unção sagrada e o incenso aromático. Ambos com composições específicas e uso exclusivo para o serviço divino, simbolizando a santidade e a oração que ascende a Deus. Então, o símbolo disso é santidade e oração que ascende a Deus. Esse é o óleo da unção. Porque às vezes você vai ficar pensando, tá, então o óleo é símbolo do Espírito Santo. Não, o óleo tem vários simbolismos. Esse aqui é o óleo da unção. Tem um óleo, que é o óleo de oliva, que é símbolo de Israel. Então não confunda. Esse aqui é misturado com várias essências. E tem vários tipos de óleo aí que a gente precisa observar. O Eterno, então, designa Betzalel e a Eliabe como os principais artesãos, dotados de sabedoria e entendimentos divinos, para construir o tabernáculo e seus utensílios. Olha a outra estrutura. Deus capacita homens. Aqui é riqueza. Se tu for estudar a vida deles, você vai entender por quê. E Deus derrama sobre eles a capacidade, a sabedoria e entendimento. Isso aqui é Binai Rohimá. Você vai entender lá, estudando a árvore da vida, que o Eterno coloca para construir o tabernáculo e seus utensílios. Então não foi uma sabedoria humana. A planta foi celestial. A capacitação também. Então, sempre lembre disso. Há um problema, às vezes, na igreja que as pessoas confundem. Eles acham que a habilidade que eles desenvolvem no humano pode ser santificada e usada na igreja. Não estou dizendo que não pode. Mas, por exemplo, não é porque você é um professor qualificado dentro de uma escola que você foi chamado para ensinar dentro de uma igreja ou dentro de uma sinagoga.
A tua capacitação pedagógica auxilia na estrutura do plano de aula. Ótimo. Mas agora, a tua falta de conhecimento de Torá te desqualifica para ensinar. Todo mundo quer ser mestre porque busca informações. Eu conheço. Queridos, hoje conhecimento não é nada. Conhecimento está aqui, ó. Estava vendo uma atualização de um dos programas que utilizo aqui, que antes não fazia isso. Agora é só eu falar assim, dizer assim, ó, eu quero ver todos os midrashins, todos os parashiot e todos os... Eu tenho que cuidar até para falar, que senão nunca paro de parar de falar apontando porque ele entende. Assim, ó, e coloque também todas as explicações do Zohar. Pesquise no site tal. Por exemplo, o Sefaria, que a gente usa. Agora tem uma IA que ela vai lá, e se tu der o endereço, ela te dá tudo pronto a pesquisa. É só juntar os pedacinhos e fazer. Meu irmão, tem que ser muito preguiçoso na era que nós estamos para não aprender. Só que conhecimento, nós estávamos falando aqui, vira uma colcha de retalhos. Porque se tu fica pegando só coisas legais, assim, uau, né? Só uau, e tece, o que vai acontecer? Na hora que perguntar para você, tá, mas da onde vem essa história? Uau! Onde é que está na Bíblia? Então, por isso, nós temos que aprender a Torá, saber os endereços para depois aprofundarmos o conhecimento com esses detalhes que são extras, enriquecem o texto, completam algumas partes que nós não conseguimos compreender. Mas a essência está no conhecimento da Torá. Então não seja preguiçoso, não queira só as coisas, não só a dopamina, não só aquilo que te dá o prazer. Uau, a pílula, né? Tem que ter essa pregação, não teve nada de uau, né? Eu vou falar uau porque é o que está na moda, não dizem nem aleluia, mas né, os crentes, agora é só uau. Então assim, ó, se não tem uau, como é que vai ser? Vai ser normal. Porque o uau não é quando você vê alguém falar, é quando o Espírito te mostra que você não enxergou. Esse uau só você pode encontrar. Não é o meu ensino, eu trago da revelação. Até quando o Jeremias compartilhou o estudo dele aqui, muito bem feito, muito organizado, ele diz assim, ó, pode usar, faz aí, use à vontade. Ele diz assim, não, tá muito bom, eu quero que você ensine. Daí nós não conseguimos nos conectar aqui, e estou eu aqui nesse momento, que hoje é minha vez, né? Eu ia ceder minha vez para ele ensinar. Daí, por mais que ele seja abençoado no seu estudo, foi um sopro do Eterno sobre a vida dele e não sobre a minha. Aprenda algo. Não pegue o que é do outro para querer fluir. Você não flui na unção do outro. Você flui na unção que Deus te deu. Dentro da mentalidade judaica, não use o talit de outro. O talit tem que ser o teu. Então, a minha capa, a minha unção. Eu estou com o texto dele aberto aqui. Algumas coisas eu achei interessantes que eu vou apontar aqui. No próximo ano, esse estudo dedicado, quem é da célula já recebeu. E são detalhes. O que ele fez aqui? Ele focou nessa paraxá em 3 atores que traz ali um entendimento. Agora fugiu a palavra aqui. Eu anotei ela aqui em hebraico. Deixa eu ver aqui, só para você anotar aí. Eu vou falar um pouquinho à noite sobre isso, que eu já estava preparando esse estudo, por causa do pastor Jair lá. E aqueles que se misturaram. Erev Rav, a palavra. Erev Rav. Ele trata aqui sobre o Erev Rav. O que é o Erev Rav? O Erev Rav são o povo que se misturou. Então essa paraxá fala muito do misturar-se. Então, Erev Rav é o misturado. É quem saiu junto. Então ele foca aqui em 3 protagonistas específicos. Certo? Voltando aqui para nossa paraxá, falando então que Deus capacita homens para fazer as coisas segundo o dom que ele dá. Mas é ele que dá o dom, não é a tua habilidade. Lembra que eu estava falando da pessoa, não é porque você é bom aí fora que você vai fluir dentro das coisas de Deus. E tem gente que se frustra porque pensa assim, poxa, eu sou tão bom aqui fora e não consigo ser bom dentro de Deus, das coisas de Deus. Há 2 possibilidades aí.
Duas possibilidades. Você é bom ali fora e se dedica exclusivamente para fora e não usa a mesma dedicação para as coisas do eterno. Ou você quer usar as coisas de fora para filtrar as coisas do eterno. É o contrário. O que você tem aqui fora, o que você tem aqui dentro, olha, isso não foi ensinado para nós no cristianismo. O que você aprende aqui dentro, quando eu falo dentro, não é dentro da igreja, estou falando em Torá. O que você aprende em Torá flui para o mundo lá fora. E agora o que você aprende lá fora não flui para dentro da Torá, meu irmão. Esse é o problema. Tem gente querendo colocar o mundo dentro da Torá para fluir. Não vai dar certo. Por mais que o conhecimento e a ciência que você carrega é importante e é útil, mas é o contrário. Nós precisamos começar na Torá para fluir nas ciências. Nele estão ocultas, no Mashiach, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Por que está querendo buscar lá fora? Isso foi uma das grandes falhas da igreja cristã. Começou com o coach, começou com a psicologia, aquele negócio emocional, como é que fala? Inteligência emocional, e não saiu mais disso. Ficou numa roda de inteligência emocional, coach, e continua assim. As pessoas não são tratadas mais com o poder da palavra, que constrói, que modifica, que retifica, porque elas não entendem o sobrenatural da palavra. Elas pensam que o sobrenatural, estereotiparam o sobrenatural, rotularam como um movimento de tremelico e rolar no chão. Então o sobrenatural ou é um adivinho falando o teu futuro, ou é você gritando e rolando no chão e dizendo que está queimando, que está fazendo, ou cheio de uau. Então, estereotiparam. Isso virou sobrenatural. O sobrenatural é quando a Torá fala com você, revela o teu coração e espelha a tua alma e mostra o que você precisa mudar. Isso é o sobrenatural. O fogo do Espírito, ele existe, ele faz. Mas para quê? Para purificar você conforme a palavra. Se não tem parâmetro, qual é o parâmetro da purificação? Cada pastor purifica de um jeito, cada denominação diz uma coisa, e cadê o parâmetro? O parâmetro está na Torá. E aí, em contrapartida, nós estamos cheios de terapeutas dentro da igreja. Se você é terapeuta aqui, não se ofenda com o que eu estou falando. Estou falando que terapia é uma coisa, meu irmão. Tá tudo bem, trabalha aí, seja feliz. Agora, colocar dentro da igreja terapia, tá cheio de terapeuta, psicólogo e coach. Todo mundo. É terapeuta, é psicólogo e coach. Ontem eu assisti um filme com a minha esposa, e daí a moça disse assim, uma investigadora, um filme desses policial de investigação, ela olhou só, olha só, ele é um charlatão. Ele atende como terapeuta, mas não tem nem PhD. Aí eu comecei a dar risada. Ai, meu Deus, eu disse para a esposa, a gente parou uma sessão um pouquinho, pausamos para dar risada, né? Como é que é? Ele é um charlatão, ele atende como terapeuta, mas não tem nem PhD. Nossos terapeutas aqui, muitos não tem nem formação superior. Tu quer ser terapeuta do que do cursinho? Sem ofender, meu irmão. Tô falando aqui, agora é frase pesada, né? Fala pesada. E é assim, imagina uns pastores que dizem não precisa nem ser alfabetizado, porque o Espírito revela. Então assim, no contexto europeu, o filme era europeu, se você não tem um PhD na área que você quer atuar, você é um charlatão. Não está especializado para isso. Mas aqui no Brasil aceita. Tá, mas a mente humana é a mesma no Brasil e na Europa. O que mudou aí? O nível de aceitação, e a qualidade tão baixa, mas baixa, rasa, em que nós nos encontramos no nosso país. Então, assim, para recapitular, né? O que é necessário? Uma formação, uma graduação na área que você vai trabalhar. Depois disso vem um mestrado. Depois vem um doutorado. Aí vem um PhD. Para você poder ser um terapeuta, claro que no filme era um nível de tratar a vida de uma pessoa. Isso quanto tempo? 7 anos? Não, vamos dizer, uma formação, pelo menos 4 anos. Aí se não fizer pós, nem nada ali, pós geralmente é 2 anos. Vamos dizer que foi direto para o mestrado. De 2 anos. Oi? Psicologia, por exemplo, é 5, né? Nós vamos pensar assim no nível... Tá, psicologia, se for fazer, 5 anos. Aí depois um mestrado, 2 anos.
Doutorado, 4 anos. 11 anos de preparação. E o pessoal acha que um ciclo de Torá é difícil, né? 7 anos. Tá, eu falei doutorado e o PhD. Faltou PhD. Vai dar quase 14. 14 anos. 2 ciclos de Torá. Por que Paulo fez 2 ciclos de Torá? Porque ele era PhD. Doutor dos doutores quer dizer PhD, meu filho. Ai, por isso que não é fácil, né? Doutor dos doutores. Voltou 14 anos para estudar para poder falar de Mashiach agora. Ai, ai. Tá vendo isso? Vamos continuar aqui. Saímos desse modo. Então, as coisas que vêm do Eterno são do Eterno para que você flua através dele nas coisas do Eterno. Aliás, culmina com a reiteração do mandamento do Shabat, um sinal perpétuo da aliança entre Deus e Israel, e um lembrete da criação e da libertação. Então, é um lembrete da criação e de libertação. Referências messiânicas na Haftarah. O conceito de expiação, resgate, aponta para a obra de Yeshua, o Shabat como um sinal eterno e descanso. Aqui tem uma forma mais didática, perguntas para reflexão, tu pode printar aí se você gosta disso. Eu não vou lê-las nem respondê-las aqui por causa do nosso tempo. Segunda aliá, a segunda parte de estudo. Êxodo 31, 18 e 33, 11. Após receber as tábuas da aliança, escritas pelo próprio dedo de Deus, Moisés desce do Monte Sinai. No entanto, o povo, impaciente com a demora de Moisés, pressiona Arão a fazer um ídolo. O resultado é trágico, o bezerro de ouro. Ao ver a idolatria, Moisés, em sua ira justa, quebra as tábuas, simbolizando a quebra da aliança pelo povo. Olha só. Aqui já trouxe informações importantes. No cristianismo você aprendeu que ele cirou e quebrou. Ele foi castigado e teve que fazer outras pedras, né? Não, aqui na verdade é uma ira santa, uma ira justa, a justiça de Deus se manifestando. Quando você vai estudar essa questão do bezerro de ouro, o bezerro de ouro é uma idolatria. Nós vimos na Parashá, no Shabat, que o bezerro de ouro, ele não apenas... Essa eu vou ter que contar para vocês. Fui estudar esse negócio, né? O bezerro de ouro, ele não apenas foi um bezerro como uma estátua feita onde o povo se prostrou. Ele tomou vida. Ele foi uma invocação. A palavra ali que eu li para você, como é que era? O Erev Rav, que era um povo que veio misturado. Dentro desse povo que veio misturado, aqui que vem a pesquisa do Jeremias, tem um de juízes, que aparece, que eu falei no Shabat, um feiticeiro, e tem 2 feiticeiros aqui, que o Zohar vai mostrar isso, e no livro de Jazar, acho que é o nome, que ele pesquisa, vai mostrar aqui, ó, que é Yohani e Manre, que é James e Jambres. Você vai ler lá no Novo Testamento, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então esses James e Jambres eram aqueles feiticeiros que fizeram o cajado virar cobra também. Então eles tinham o poder de transmutar as coisas e de fazer evocações. Eles eram filhos, eles eram irmãos, parentes de Bilã. E o pai deles, como é que era o nome do pai deles? Me esqueci o nome do pai deles. Mas o pai deles era um feiticeiro também. Então na hora que eles entraram... Por quê? Lá em Êxodo 7, eles resistem, daí eles ficam impressionados com o poder de Deus. E eles pedem para... Você vai ver a mesma cena lá do Elimas o Mágico, que daí ele pede para se converter, quando vê o poder de Deus agindo nos apóstolos, lembra? E daí ele oferece dinheiro até para receber o poder. E daí o apóstolo, não lembro se era Pedro, diz assim que seja o teu dinheiro para a tua perdição. E daí ele pede oração e tudo mais, e ele se converte. Mais tarde você vai ver que ele divide a igreja. Porque ele não se converteu a Hashem, ou a Yeshua. Ele se converteu ao poder, ao que impressiona, ao que chama a atenção. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque está cheio de pessoas assim no nosso meio.
que elas não vêm por causa de Jesus, vamos usar a expressão que o cristianismo usa. Eles vêm por causa do status, eles vêm por causa da relevância, vêm por causa do que pode se oferecer. Do poder. Então, esses homens vieram, e quando aconteceu isso, o interessante, e vamos ver o link hoje à noite, dessa expiação que o Eterno pede, Deus pede uma expiação antes do povo pecar. Esse é um dos segredos do Mei Shekel. O Mei Shekel é ofertado antes do bezerro de ouro ser feito. E só quem fez a oferta teve oportunidade de redenção. É forte, meu irmão. É forte, igreja. Então, o que aconteceu? Tem um relato, então, você vai ler lá num texto, e aí vem a importância da Torá oral. Você vai ler lá num texto que relata que José tinha pedido para levar os seus ossos junto quando saíssem do Egito. Lembra disso aí? Coloca aí se você lembra. Aí o que acontece? A Torá oral explica aquele mesmo contexto, porque eu não posso colocar aqui para você, por causa do tempo, ainda não está preparado o slide. Mas coloca lá o texto da Torá e embaixo a explicação do Midrashim, do Zohar e da profundidade. É assim que tem que se estudar. Meu irmão, nunca apresente um texto sem colocar primeiro da onde foi tirado. Senão tu dá margem para heresia, né? E aí, prometeram isso. Só que na hora de retirar, olha que loucura. Moisés, o caixão dele, que é aquele sarcófago, porque ele foi colocado num sarcófago, porque ele era um governador do Egito, de pedra, foi depositado dentro do rio Nilo. Porque o rio Nilo era um deus para os egípcios. E por honra, na crença deles, José foi sepultado, foi colocado no sarcófago e colocado, imergido no Nilo. Para retirar os ossos antes da saída, Moisés pega um pedaço de ouro em formato de boi, escrito o nome de Adonai. E aí ele lança na água, e a palavra ali no hebraico também significa... O nome que estava escrito lá significava também sobe boi. Ou acende boi. Por que boi? Porque boi, na bênção de José, foi dito que ele era como um boi. Aí alguém vai dizer assim, pronto, é só o que me falta, que agora está dizendo aí que Moisés fazia macumba, feitiçaria. Não. Isso se chama aquilo que a igreja ignora, que Yeshua fazia, que todos os discípulos faziam, que se chama Kabbalah, que é a movimentação, o recebimento do eterno para mover no sobrenatural. Ou tu acha que Yeshua cuspiu na terra, passou no olho, porque ele disse assim, tive uma ideia. Acordei hoje com criativo. Daí ele deu uma escarrada e cuspiu. E aí fez o lodo e passou ali. Tu achou que é assim? Tu acha que Yeshua fazia coisa pela cabeça dele? Ele mesmo responde, eu nada faço por mim mesmo. Mas tudo que o Pai me manda, isso faço. Se ele fez isso, meu irmão, onde é que está escrito? Me passa na Bíblia, porque o cristão fala sempre isso. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito. Então me mostra na Bíblia onde está escrito que é para cuspir no barro e passar em olho de cego. Aqui nós temos em Giruá, o hospital é regional, conhecido como especializado em baixa visão. Vamos lá para frente do hospital com um pote de barro e muita saliva, né? A água aqui, dá uma enxaguadinha e vai cuspindo e fazendo lodinho. Tem essa instrução na Bíblia, meu irmão? Me fala. Não tem. Então como é que Yeshua fez? Porque ele é Deus. Meu irmão, não. Essas coisas aí não dá mais para aceitar. Essas falinhas assim, porque ele é Deus. Porque ele recebeu do Senhor uma instrução. Aí vem o sentido da palavra em si, Kabbalah. Não a Kabbalah mística, feitiçaria, enfim. Aí, ao fazer isso,
Ele pega, sobe junto, o sarcófago, o túmulo, aquele que é de pedra, sobe para cima do rio, eles puxam, tiram os ossos, o corpo de José e levam junto. E aí, aquela placa foi guardada junto das coisas do eterno. Aonde isso? No tesouro. Na hora que o povo foi oferecer, da onde vocês acham que eles tiraram o ouro? Essa placa foi lançada. Só que o mesmo boi que simbolizava vamos ver, a bênção de José, era o nome do deus egípcio. Tá vendo a linha tênue das coisas? Para você cair em idolatria e feitiçaria, a mesma situação, a mesma coisa que Deus te dá, tu pode usar para o bem ou para o mal. Todo mundo aí comigo? Aí ele joga aquele negócio e faz uma invocação. Aí a parte da mística da Torá oral que explica esse verso no hebraico vai dizer que o bezerro de ouro tinha metade da cara de boi e metade de cara de burro. Por causa do que Isaías profetizou. Meu irmão, não sei se tu está preparado para essas coisas. Face de burro representa Erev Rav, o lado negativo, que é a mistura. E a face de boi, feita de ouro puro, tocado por Moisés e Arão, que era essa placa. Por que disso? Por causa do texto que diz assim, o boi, Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Só para não deixar você muito preocupado aí, quem chegou ali pela primeira vez, por favor, eu não me lembro nem quem é que falou que tinha dito primeira vez aqui, senta, respira fundo, toma um copo d'água e não se assusta, tá? Nós não somos hereges. Eu estou te trazendo as conexões. E aí, esses feiticeiros invocaram um boi. E o boi se levanta. Os mesmos que transformaram o cajado em cobra, agora fizeram um boi se levantar do fogo. E a palavra diz, em Salmos, que esse boi pastava. E tem toda uma conexão, tem muito mais coisa. Eu estou fazendo assim uma síntese, querido, do texto que eu li, assim, me vem na cabeça, mas não posso falar. O porquê que ele comia grama, o que era a grama, tem a transmutação no tempo do eterno, aonde cada estação muda alguma coisa, tem um sentido na grama. É profundíssimo, isso aí eu sou de que a gente não pode falar aqui. Deixa eu tomar água. Alguém tomando chá para receber a palavra, eu vou tomar água para entregar. Então, é muito mais profundo. O bezerro de ouro era a representação do deus Apis. Agora lembrei do nome aqui, puxei aqui. Então, por que esse bezerro se levantou? Por causa da mistura. Que Deus disse que não era para misturar. Mas Moisés disse, mas eles se converteram. Agora aprenda algo aqui, querido. Nem tudo aquilo que se converte é para andar junto com o povo de Deus. A conversão não se dá pelo espetacular que acontece, mas pela firmeza na Torá que você anda. Quer que eu repita? A conversão não se dá pelo sobrenatural que acontece, mas pela busca e a firmeza na Torá de quem anda. Tem muita gente que começou a andar conosco na Torá, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos e já correram. E está tudo bem.
Ninguém é obrigado a andar junto. A minha pergunta é você que está aí. Você vai andar ou vai correr? Porque é bom saber profundidades da palavra. Mas agora, quer viver elas? Ou quer só conhecer? Ou é melhor voltar para onde você veio, para o cristianismo raso, doutrina cristã rasa? Não estou falando de pessoas, queridos. Quando eu falo cristianismo, eu falo de uma doutrinação, de um sistema greco-romano que enfeitiçou, que encantou a mente, criou um sofisma na mente do povo. Então, meu irmão, não dá para voltar lá. Fala, agora não chega domingo. Se tu participa da tua igreja, chega assim, tu nem sabe, pastor, vai lá na tua igreja. O boi era vivo, o bezerro de ouro era vivo. Ele vai dizer que tu tá... que você é doido. O que eu estou te explicando aqui é porque isso traz muito sentido espiritual nas conexões. A Bíblia diz que nós não somos daquele que retrocede, Hebreus 13. E aquele que retroceder, a alma do Eterno não tem prazer nele. Só tem uma opção, querido, Cadima, ou sair correndo agora. Se tu já ouviu essa palavra, não tem mais para onde. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse é o Mashiach. Para onde nós vamos correr se é só ele que faz isso? Vamos continuar aqui para nós terminar antes do meio-dia? Vamos lá. Moisés destrói o ídolo moendo e fazendo o povo beber a água misturada com o pó. Arão tenta se defender, mas a gravidade do pecado é inegável. Claro que aqui é uma expressão mais humana. Arão tenta se defender. Agora deixa eu te dizer. Aquela frase que diz, aqui está os vossos deuses, Israel. Aqui está o vosso Deus que tirou da terra do Egito. Não foi Arão que disse. Deixa eu tomar um gole d'água. Foi o boi que levantou do fogo. Que é a encarnação desses deuses e do pai dos feiticeiros. Uma invocação totalmente doida. Aí tu vai dizer assim, não, mas aí tá forçando, né? O bicho, além de ser de ouro, metade boi, metade jumento na cabeça, ainda pasta e fala. Aí forçou, nas vezes. Não, tem um ponto que a gente acredita, mas agora aí tu forçou. Pois é, mas daí tu não consegue entender que a besta também vai falar, vai se movimentar, vai ter voz e vai ser uma besta. Ou a gente é muito besta para acreditar numa teoria que um bando de besta na Bíblia inventou, o besta Jesus, o besta os discípulos, ou você é besta para não acreditar, que não conhece nada de Bíblia. Que besta você é. Como diz o Erfim ontem, meia besta, né? 333. Sou meio besta. E aí, meu irmão? Ou a Bíblia não funciona, e tudo ali é uma bobagem escrita, ou você aprende as conexões de todo o texto, porque ela não foi escrita por homens. Ela foi escrita pelo próprio Deus. Homens inspirados escreveram a respeito da Torá, para que as conexões acontecessem e hoje você pudesse entender que é muito mais profundo do que você pensava. Meu irmão, uma coceira que um bicho... Um pernilongo aqui, gaúcho. O pernilongo é gaúcho, de bombacha. Veio aqui me morder, me picar. Imagina o pernilongo mordendo, né, com os dentinhos. Mas me picou aqui o bichinho. E saiu voando ainda. Tava querendo voltar aqui, não conseguiu beber o sangue. Tem que passar me lembro depois a gente pegar um... Vamos seguir aqui? Os levitas, demonstrando lealdade ao Eterno, agem para restaurar a ordem. Moisés então intercede fervorosamente pelo povo, pedindo perdão a Deus. Ele estabelece a tenda da reunião fora do acampamento, onde o Eterno falava com ele face a face, e onde Josué e seu servo permanecia. Você entendeu que a tenda da reunião era fora do acampamento? Não era o Mexicã ainda. Não era o tabernáculo. Tinha uma tenda da reunião. Ele montou uma tenda fora do acampamento onde ele ia falar com Deus. Depois disso ele vai receber e fazer tudo isso. O incidente do bezerro de ouro é um alerta contra a idolatria
a impaciência ecoando em 1 Coríntios 10, 1 a 3, que adverte sobre os perigos da cobiça e da idolatria. A intercessão de Moisés prefigura a intercessão de Yeshua. A Haftará, de 1 Reis 18, 20 a 39, narra o confronto de Elias com os profetas de Baal. Um tema de idolatria. Até ontem o pastor Jair chegou e disse assim: apóstolo, aquela água lá de... Aqui o bichinho tentando me pegar de novo. Ah, peguei ele. Tem um negócio ali para mim limpar a minha mão. Ele tinha bebido um pouco de sangue. Queridos, ao vivo, acabei de eliminar aqui. Ó. Quem assistiu aquele filme Karate Kid perdeu, né? Eu sou mais rápido que o... Esse dia eu peguei uma mosca ao vivo aqui também, agora. Obrigado. É o seu Miyagi, sou melhor que o seu Miyagi aqui. Pronto. Aí tinha meu sangue já, o bichinho aqui, rapaz. Isso que é ordinário. O sanguessuga. Querendo sugar o sangue da gente aqui. Vamos voltar aqui. Então, olha só, eu estava falando que o tema da idolatria lá no incidente com o profeta Elias. Tu deve ter ouvido várias pregações. Eu fui um que preguei, né? E o detalhe é que a gente escutava uma pregação num evento, daí tu... Isso é costume da igreja, meu irmão. Tu vai num congresso, tu aprende um monte de coisa, daí tu faz suas anotações e reprega. Reprega aquilo que tu recebeu. E tá tudo bem. Toda a igreja faz isso. Tu vê uma pregação, tu melhora um pouco, organiza, ou piora, né? Porque às vezes tu não é tão bom que nem o cara que pregou. Mas tu repete. E aí todo mundo já deve ter ouvido, né? Que o sacrifício não foi um holocausto, mas foi a água que o povo trouxe e lavou todo o negócio até a vala ficar cheia de água. Porque era uma escassez, não tinha água para beber e tudo mais. Mas daí o Jair me larga uma ontem, né? Dizendo assim... A água não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu, né? Quando ele falou aquilo, já... Pô, clarou assim, disse, não tem. A água ali está falando sobre mikveh. O altar era um altar pagão. E ele ia invocar o Deus de Israel. Ele precisou fazer o quê? Lavar o local com água para poder apresentar o sacrifício. Eu sei que nesse momento castelos se destroem na sua mente. Mas a purificação. A água foi para purificar. A água é símbolo da Torá. Viu como a gente não sabe nada? Por isso que eu vou dizer para você, não estude Torá sozinho. O pastor Jair é uma benção. Fica caladinho, mas quando abre a boca é só rajada. Eu me divirto com vocês, queridos. Quantas pessoas nós temos hoje aqui na nossa escola? 184. 184. Deus abençoe vocês por estar aqui. Vamos seguir. Pode colocar o próximo aí. Sim, a parte do Baal ali de Elias. Pode pular as perguntas. Terceira aliá. Meu Deus, eu na terceira aliá. Deixa eu ver o horário aqui, para nós poder almoçar. Nessa aliá, Moisés continua sua profunda conversa com o Eterno. Ele expressa sua incerteza sobre quem acompanharia na liderança do povo e pede a Deus que revele seu caminho. Moisés busca a confirmação da graça divina e a garantia da presença de Deus com Israel. Pode colocar o próximo. A resposta do Eterno é um consolo. Minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, então, faz um pedido crucial. Se a presença de Deus não for com ele, que não os faça subir dali. Ele entende que a verdadeira distinção de Israel entre as nações não reside em sua força ou número, mas na presença manifesta do Eterno em seu meio. A proximidade com o Eterno é a essência da identidade e propósito de Israel. A Haftará ali, né? Busca pela presença divina é um tema central na fé. A promessa da presença de Deus é a base da esperança messiânica. Pode pular a pergunta também. Quarta aliá. Moisés, encorajado pela promessa da presença divina, faz um pedido ainda mais ousado. Rogo-te, mostra-me a tua glória, tua face, primeiro, né? Depois lembrei da música.
Ele anseia por uma revelação mais profunda da essência de Deus. O Eterno responde que ninguém pode ver sua face e viver, mas promete passar diante de Moisés e proclamar seu nome. O interessante aqui de proclamar seu nome, eu sei que você aprendeu e eu já ensinei, até mesmo no início que a gente começa a estudar a questão judaica, a gente entende que o nome do Eterno é impronunciável, né? E que você não pode dizer o nome dele. Isso não é verdade, queridos. O nome do Eterno foi dado para conhecer. Quando Israel passa por uma dificuldade, segundo Crônicas 7,14, você vai ler que um povo que se chama pelo meu nome, o nome de Israel carrega o nome do Eterno. Se chamar pelo nome não é o crente que acredita nele. É o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando de Israel especificamente. Que carrega o meu nome. Que se chama pelo meu nome. Que é conhecido pelo meu nome. Dei a vocês o meu nome. Fiz o teu nome conhecido, ó Pai. Lembra que Yeshua fala isso? Como que ele fez o nome conhecido se não pode falar o nome? Então Yeshua pecou? Ele fez o nome do Eterno conhecido. O nome do Eterno só não pode ser pronunciado por goi, por gentil, por pagão. Para quem não sabe, goi quer dizer gentil. Gentil quer dizer pagão. Aqueles que não têm aliança com o Eterno, incircunciso. Então o nome é santo, não pode profanar. A profanação do nome do Eterno é justamente estar na boca de quem não o conhece. Mas o nome dele é pronunciável, sim. E aí foi mudado para Eterno, Adonai, para que as pessoas de fora não pudessem falar o nome e profanar. Porque o nome dele é santo. E se tua vida não é santa, você está profanando com a tua iniquidade o nome do Eterno que sai da tua boca. Olha como isso é profundo. Mas só um conhecimento aqui. Deus coloca Moisés em uma fenda na rocha e cobre sua mão enquanto sua glória passa, permitindo que Moisés veja suas costas, mas não sua face. Esta experiência é uma demonstração da santidade e transcendência de Deus e a sua misericórdia, em revelar de uma forma que Moisés pudesse suportar. Então, em se revelar de uma forma que Moisés pudesse suportar. Eu tenho minha teoria bem do Agnaldo aqui, o meu Midrash, né? Coloca na fenda de uma rocha, se o Eterno não tem corpo, como que ele passa de costa? Tchararam. Não, é só uma linguagem figurada. É? Então, quando ele passa, ele coloca... A visão de costas pode ser interpretada como uma manifestação dos atributos divinos através das suas ações e obras em vez da sua essência plena. A visão de costas, né? Então, o que ele viu foi a glória do Eterno. Eu nem vou falar minha teoria aqui. Midrash Naldo. Não, pô, que... A palavra vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Yeshua. Então quer dizer que Jesus estava lá? Não, Jesus não estava, querido, nem Jesus nem Yeshua. E até porque o nome é Yehoshua. Nesse momento, eu vou falar isso aqui e sair correndo, tá? Viu a expressão anjo do Senhor? Já viu isso na Bíblia? Eu sei que vão dizer que é uma teofania. Teologia fala um monte de coisa, mas vamos falar o que a mentalidade hebraica fala. É um anjo, que todo mundo quer conhecer esse anjo. Qual é o anjo mais famoso que está na internet, que todo mundo quer dizer que é um anjo forte? Alguém lembra do nome dele? Que eu acabei de esquecer. Fiz um mistériozinho e acabei de esquecer agora. Meu Deus, fugiu do nome da... Não, aquele... Não, Gabriel, esse famoso aí que todo mundo quer... Ih, agora fugiu. Meu Deus, como é que é o nome do... Metatron, obrigado. Metatron. Ah, eu sei que agora o ápice da heresia é eu falar isso aqui, né? Metatron é um anjo do Eterno.
Aí alguém vai dizer, então eu sabia que Jesus era um anjo. Não, querido, não faz isso. Quando ele se manifestava de forma corpórea, nesse tempo aparecia como anjo do Senhor. O líder dos exércitos celestiais. Porque você tem que entender, não sai dizendo por aí que Metatron é Jesus, pelo amor de Deus. Estou falando de manifestações do Eterno. Que para cumprir alguns propósitos, o anjo que suportava, vamos falar assim para você, o anjo que suportava a glória de Deus para revelar seria esse Metatron. Os demais seriam destruídos. Logo, o que a teologia chama de teofania, o anjo do Senhor dizendo que era Yeshua, pode ser uma manifestação. Por que não tem o nome de Yeshua aqui? Porque Yeshua, o nome está sempre caracterizado com a função. E o Roshua é quando ele se manifestou. Primeiro ele aparece como Adão Kadmon. Depois como Yehoshua, que quer dizer Adonai salvará o seu povo de viver sem Torá. Quando ele vier, não vai ser mais Yehoshua o nome de Jesus. Vai ter outro nome. Só tem um detalhe. A sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual será o nome dele? Não sabemos. Qual será o teu nome também? Você não sabe. Você receberá numa pedrinha branca. Você está entendendo que precisamos compreender que Deus se revela na história, usa o seu Filho para trazer o ápice da revelação e a manifestação da sua glória. Aí você vai entender que ele traz a glória de Deus na fenda no meu midrash aqui, né? Na fenda da rocha. Depois, quando ele está para glorificar, ele diz assim, e está orando lá em João, diz assim, glorifica com a glória que tinha antes. Que glória que ele tinha antes? Porque agora ele se faz carne e não tem mais a mesma glória. Então ele pede para ser glorificado. Daí ele é exaltado e colocado num lugar. Sendo acima de todo nome. Conseguiu? Não confundiu aí? Conseguiu pegar a essência do que eu estou te dizendo aqui? Para alguém poder mostrar as costas, meu irmão, tem que ter uma imagem. A imagem do Deus invisível. Aí... Tá, que eu tô brincando aqui, né? Isso aqui eu li, né, meu irmão? Não é coisa da minha cabeça. Não é Midrash Now. Desculpa aí, Luana, te decepcionar. Isso é estudos aí. A busca por ver a glória de Deus e a limitação humana em fazê-lo aponta para a revelação de Deus em Yeshua, que é a imagem do Deus invisível. Estava escrito ali embaixo, meu irmão. Eu fazendo um monte de mistério aqui. Ó. Colossenses 1,15. Vamos lá. Quinta aliá, o Eterno instrui a Moisés a esculpir 2 novas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, para que ele possa reescrever as palavras da aliança. Moisés sobe novamente ao Monte Sinai. Lá o Eterno desce na nuvem e proclama seu nome e seus atributos diante de Moisés. Essa é uma das passagens mais significativas da Torá, onde Deus revela seus 13 atributos divinos de misericórdia. Então, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e verdade, que guarda a bondade para milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. De maneira nenhuma inocente ou culpado, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 a 7. Então, esses aí são os 3 atributos de Deus, esse versículo aí. E aí, só isso aqui dá um estudo. Deixa eu ler embaixo e passar aqui, porque senão a gente fica mais uma hora aqui. Moisés imediatamente se prostra e intercede novamente pelo povo, pedindo que Deus perdoe sua iniquidade e aceite como sua herança. O que ele acabou de revelar, os atributos. Então ele não tem por inocente ou culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos. O que Moisés viu? Lascou. Acabou o povo aqui. Ele vai visitar nas próximas gerações e eles são culpados mesmo. Daí o que ele faz? Se prostra pedindo perdão. Pode colocar o próximo.
A revelação dos atributos divinos de misericórdia é fundamental para a compreensão do caráter de Deus, que se manifesta plenamente em Yeshua. A Haftarah, de 1 Reis 18, 20 a 39, mostra a misericórdia de Deus respondendo a Elias. Pode ir para o próximo. Então a passagem de Moisés não foi até o tribunal celestial. Para pedir misericórdia, né? Sexta liá, Êxodo 34, 10, 26. Nesta liá, o Eterno renova a aliança com Israel, prometendo realizar maravilhas e expulsar as nações da terra. Em troca, ele estabelece uma série de mandamentos específicos que servem para proteger o povo da idolatria e garantir sua santidade. Ele estabelece uma série de mandamentos específicos que servem para proteger o povo da idolatria e garantir sua santidade. Os mandamentos são para proteger o povo da idolatria e garantir a santidade. O que falarem ao contrário disso aí é mentira. Os mandamentos não são maus, são para proteção e santidade. Se não fosse assim, Deus não teria dado. Como que a igreja diz que somos santos e que precisamos ser santos, se não mostra como, não mostra o caminho? Como diz que não podemos idolatrar, se não explica o que é idolatria? O que mais nós temos na igreja cristã é idolatria. A começar pela Trindade. Entre os mandamentos destacam-se a proibição de fazer aliança com os habitantes da terra, de adorar seus deuses e de fazer imagem de escultura, a observância das festas de peregrinação. E a observância das festas de peregrinação, que é o moedim do Eterno. O interessante é que Jesus é indagado, né? Qual é o maior e mais importante mandamento? O que Yeshua responde? Você lembra? Vamos ver se tem algum crente que lê Bíblia aí. Espreguiçando aqui porque já estou cansando. Escreve aí para nós. Qual foi? O que Yeshua disse? Quando ele é indagado, qual é o maior e mais importante mandamento? Shema Israel. Mas a Luana não vale. A Luana... Brincadeira, vale sim. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel. Yeshua falando. Por que ele não disse ouve Israel? Deus é três. E eu sou um deles. O maior e mais importante de todos os mandamentos é que você entenda. Ouve Israel. Adonai é o único Deus. Adonai é um. Não três. Yeshua te ensinou, mas Roma te cegou. E o outro, amarás o teu próximo. O outro, segundo, como a ti mesmo. Ele não deu essas leis, ele citou Torá. Porque está lá em Levítico, que é para amar o próximo, como a ti mesmo. Vamos continuar, senão eu fico nervoso. A Páscoa, que pensa, né? Semanas, tabernáculos, a consagração dos primogênitos, a observância do Shabat e a proibição de cozer o cabrito no leite de sua mãe. Esses mandamentos reforçam a separação de Israel das práticas pagãs e a dedicação exclusiva ao Eterno. Então as principais são Pessa, Shavuot e Sukkot, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Tá? As três principais de peregrinação. O que quer dizer festas da peregrinação? Que você é obrigado a ir a Jerusalém celebrar. Como assim obrigado? Porque Deus mandou. Mas que Deus é esse? Eu estou na graça. Ai meu Deus, quem deu a graça é Deus. Eu fico louco com essas expressões que a gente ouve todo dia, né? Eu estou na graça. Quem que te deu a graça? Que graça é essa? A graça do diabo? Porque
Adonai, que forneceu a graça, que quer dizer Hesed, que é bondade e misericórdia, mandou você subir 3 vezes a Jerusalém, celebrar as festas dele. Pesach, Sukkot. Não, Pesach, Shavuot e Sukkot não tem opção. Tem que celebrar. As demais, celebra em casa, porque não são de peregrinação. Mas se eu celebrar, eu estou sendo legalista. Não, tu está sendo crente. Se tu celebrar, tu está sendo obediente, porque está escrito: serão estatutos perpétuos. A não ser que o teu Deus é caduco e se esquece do que falou, o meu não é. Estatuto perpétuo. Eu, o Senhor, não mudo. E é por causa disso que você não é consumido. Porque ele não muda, você ainda existe, eu também. Baruch Hashem por isso. Vamos lá. Pode colocar. Já mudou a próxima. As festas de peregrinação são sombras das realidades messiânicas. A renovação da aliança aponta para a nova aliança em Yeshua. Aí embaixo era perguntas, né? Vamos lá. 7ª aliá, chegando no finalzinho, queridos. Vai dar tudo certo, vai dar tempo. Moisés permanece no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, novamente sem comer pão, beber água, enquanto o Eterno escreve nas novas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte com suas 2 tábuas do testemunho, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com Deus. Arão e todos os filhos de Israel, ao verem o rosto radiante de Moisés, tiveram medo de se aproximar. Moisés os chamou e ele lhes falou tudo o que o Eterno lhe havia ordenado no Monte Sinai. Depois de falar com eles, Moisés cobria o rosto com um véu, removendo apenas quando entrava na presença do Eterno para falar com ele, ou quando falava ao povo o que lhe havia sido ordenado. O véu simbolizava a glória divina que era insuportável para o povo e a necessidade de mediação. Porque o véu no rosto, também símbolo do que apareceria no Mishkan, no tabernáculo. O rosto radiante de Moisés e o uso do véu são discutidos em 2 Coríntios 3, 7 e 18, onde Paulo contrasta a glória transitória da antiga aliança com a glória permanente e transformadora da nova aliança em Yeshua, que removeu o véu. Agora entenda. Viu? Eu sabia. A antiga aliança passou. A glória transitória. Por quê? Porque o véu era transitório. E você não podia ficar o tempo todo na presença. Agora, com a remoção do véu na nova aliança, todos nós podemos estar diante do Eterno. Quando o véu se rasgou, e a palavra fala que a própria carne do Mashiach, ele nos deu acesso ao santo lugar. O que tinha no santo lugar? A Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? A Torá, meu irmão. Então, quando se rasgou o véu, ou seja, Yeshua morreu como um sacrifício para que o véu fosse removido, e agora vocês têm acesso à glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o local da presença. E o que tem na presença? Tem o maná dentro da arca, que fala do pão, o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Mashiach. Tem a vara de Arão que floresceu, que fala da liderança, e também fala a amendoeira, que é aquela que se prepara, né? Que ela vem no tempo certo, e é a primeira a florescer, falando de uma primícia e cabeça. Então, alimento, liderança e Torá. Agora, pelo sangue do Mashiach, você pode se apropriar da presença do Eterno, que traz para você liderança, provisão e vida através da Torá no coração. Não é uma nova religião. É aquilo que antes o pecado criou esse véu. O Mashiach rasgou. Agora você pode de novo ser um tabernáculo do Espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por bom preço? Portanto, glorificai a Cristo
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Vamos lá. Acho que era o 7º, tem mais? Fechou o 7º aqui, aí só as sessões especiais, que são as explicações que você falou. Não considerarás o cabrito no leite da sua mãe. A proibição de não considerarás o cabrito no leite da sua mãe é mencionado 3 vezes na Torá. Êxodo 23, 19, pode anotar isso aí, que é importante. 34, 26 e Deuteronômio 14, 21. Esta é a base para as leis dietéticas judaicas, kashrut, que proíbem a mistura de carne com laticínios. Interpretações e aplicações práticas. A humanidade e compaixão. Uma interpretação comum é que esta lei ensina a compaixão e a sensibilidade. Cozer um filhote no leite que a nutria seria um ato de crueldade e desrespeito ao ciclo da vida em relação à mãe-filhote. Separação e santidade. Outra perspectiva é de que a lei enfatiza a separação entre vida e morte e entre diferentes categorias de alimentos, promovendo santidade e a ordem. O leite é um símbolo de vida e nutrição, enquanto a carne, após o abate, representa a morte. Misturá-los de forma culinária seria uma contradição. É misturar vida e morte. É separar santo e profano. Distinção de práticas pagãs. Alguns estudiosos sugerem que essa proibição pode ter sido uma forma de Israel se distinguir das práticas pagãs de fertilidade ou rituais que envolviam cozinhar animais jovens no leite de suas mães. A aplicação prática na tradição judaica, essa proibição levou à separação estrita de carne e laticínios, incluindo utensílios de cozinha, pratos e até mesmo o tempo de espera entre o consumo de um e outro. É um exemplo de como o mandamento conciso pode ter implicações profundas na vida diária e na identidade religiosa. Agora preste atenção, a aplicação prática aí no último é halachá. E a halachá, dependendo da tradição, Askenazi, tem 3 que... mais do que categorias, né? Os sefarditas, que é a região que você veio, cada um deles tem uma instrução rabínica de tempo que se espera após comer leite. Não se mistura leite com carne alguma na halachá judaica. E é o que eu costumo dizer, isso é halachá judaica, é lei judaica, leis rabínicas, que são as cercas da Torá. Tá tudo bem, eles podem cumprir. Nós não, agora... nós judeus da restauração... E vocês que são gentios enxertados na oliveira, não precisamos cumprir dessa forma. Por quê? Porque não está escrito na Torá, por exemplo, galinha não tem filhote que mama. Então a carne de galinha com leite não tem problema. O judeu não mistura porque eles querem fazer cercas, quer dizer, proteger o máximo o mandamento para não errar. Aí a Poliana, nós sefarditas, né? Nós os kenazis, né? Então cada um que... e vem cá, Luana, tu também apareceu aí? A Luana, saiu o resultado dela? A Luana está dizendo nosso pai Abraão... Eita, mais uma. e o judeu do vosso... Sefardita também. E o judeu do vosso marido, como é que tá? Fica me enrolando aí vocês dois, hein? Eu tô aqui, né? Eu já tive que tirar a decoração umas 3 vezes da Rupá. Então, olha só. Você está entendendo que aí cada tradição vai dizer de uma forma. Uns esperam 6 horas, outros 4 horas e outro 1 hora. Isso, nem alguns não misturam nem na geladeira, né? Colocam em um local diferente. Isso é tradição da halachá. É como que nem a contaminação cruzada que eles falam. Só que isso, meu irmão, eu quero dizer para você, é cuidado extremo e não a ordem da Torá. Então, cuidado, porque quando você começa a seguir a halachá, você tem que segui-la por completo. A halachá não é instrução para os gentios que se achegaram a Adonai. Pode digitar o teu amém aí? Nós seguimos Torá do Mashiach e não halachá rabínica.
Respeitamos, estudamos e nos instruímos. Mas no crivo final é Mashiach, não rabino. Certo? Então tem algumas coisas que essas cercas podem impedir pessoas de se aproximar mais do Eterno. Então se você... Eu vou dizer até uma coisa assim que é interessante, né? O pessoal vai achar estranho. Digo eu, não o Senhor, né? Porque o Senhor nem falou nada. Nem a halachá. Mas deixa eu pensar com você. Cabra não tem leite? Sim. Tu já viu uma cabra mamando numa vaca? Não. Tu já viu uma vaca ter dar um leite? A vaca nasceu uma cabra de uma vaca? Não. Já viu nascer uma vaca de uma cabra? Também não. Eu quero te explicar princípios aqui. Leite de cabra e carne de vaca não está contra a Torá. Agora, o que nós faremos? Não misturaremos, porque o símbolo da carne abatida é morte e o leite é vida. Nos mamíferos, então você pode compreender que se é a mesma carne ou não, o símbolo é o mesmo. Mas a ordem da Torá é: não cozerás o cabrito ou o filhote, né, no leite da sua mãe. Tá? É isso que você precisa compreender. Agora, para cumprir e não falhar, não misture. Eu recomendo, espere pelo menos 1 hora. Comeu 1 hora depois, toma o teu leite. Se quer fazer um estrogonofe, faça de frango. Quer fazer de gado, usa leite de amêndoas. Uma delícia. Você nem consegue perceber a diferença. Todo mundo entendeu? Ah, então quer dizer que eu não posso nunca mais comer estrogonofe? Pode sim. Só que faz com leite de amêndoas. Quer comer aquele hambúrguer com o queijo em cima? Não come. Não tem como, né? Aqui hambúrguer, tudo que a gente vai no lugar lá nos Estados Unidos, a gente conhecendo os lugares lá, são tudo hambúrguer, né? Sem queijo. ou com frango. Certo? Acho que é isso aí, né? Queridos, muito obrigado. Pai, eu te louvo por esse tempo, pela vida dos meus irmãos, porque nós podemos aprender de Ti e ser edificados na Tua palavra, que cada um de nós possa guardar o que recebemos e sermos multiplicadores dessa palavra, primeiro em nós, nas nossas casas, e depois a todos que nos rodeiam, que haja um tikkun através desse movimento que a Tua luz faz em nós, nos transformando, nos elevando e também levando o mundo. Eu oro abençoando a cada um, em nome de Yeshua, HaMashiach, amém e amém. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, um beijo no seu coração. Shalom, shalom.